Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mesmo dessa forma, é um prazer imenso estar com vocês agora e vocês podem me ver agora. E eu estou fazendo dessa maneira diferente porque eu acho que é uma das últimas situações de aprendizagem e por mais pesado que tenha sido o ano, eu acho que ele merece esse contato um pouquinho mais direto entre a gente. Eu fico chateado porque a gente acaba o ano sem ter construído a relação que eu esperava que a gente pudesse construir. E quando eu falo relação, eu falo vivência, é aquela coisa do cotidiano, é aquela coisa do corredor, da sala de aula, da brincadeira. Infelizmente é algo que eu gosto muito de fazer, gosto muito de construir, e esse ano, por conta dessa pandemia, a gente foi privado disso. Mas a vida continua. A vida continua e o ano que vem eu espero vê-los todos. Eu queria acabar esse ano letivo com vocês discutindo uma questão que eu acho que ela não é a mais importante, mas ela é vital para o entendimento daquilo que é humano, daquilo que é nosso. Eu já disse para vocês que entender a história é entender o ser humano no tempo. Quando você se esforça para entender um aspecto da história, na verdade você está se esforçando para entender um aspecto do ser humano, do viver humano. E é isso que nos aproxima, é isso que nos faz melhores. Então eu queria discutir com vocês, e é claro que eu vou cobrar depois em algumas questões, uma questão que ela é de suma importância no entendimento da história humana. É uma experiência. É a experiência religiosa. É claro que quando eu digo isso para vocês, eu não falo enquanto o crente, aquele que está permeado por concepções religiosas e vim aqui pregar para vocês. Não é esse o caso. Sou um homem da ciência. Não estou dizendo que eu não tenho nenhuma percepção religiosa, entretanto eu estou dizendo que nesse momento específico, nessa aula específica, eu falo aqui como homem da ciência. E a religiosidade, senhores, é uma das experiências mais fascinantes da história humana. Eu diria para vocês que sem entender o aspecto religioso da experiência humana, é impossível entender essa experiência em sua integridade. O ser humano, ele é racional também, mas ele é um ser que ele é permeado por crenças transcendentais e crenças que determinam atitudes, determinam escolhas, determinam valores, inclusive. Então, entender o que é o ser humano sem a experiência religiosa é uma tentativa vã. Na verdade, é um erro, é um equívoco. Eu vou dar alguns exemplos históricos para vocês. Como é que você entende, por exemplo, a experiência do World Trade Center, aquelas torres que vieram ao chão, sem entender a experiência do islamismo? Não estou dizendo que o islamismo derrubou as torres, não é isso. Mas você não entende a lógica daquilo se você não entender que existe aí todo um pano de fundo religioso. Como você entende o Egito Antigo, a figura do faraó, o Deus vivo, sem você entender a experiência religiosa dos egípcios? Mesmo a Grécia Antiga que dizem que é o berço aí da intelectualidade ocidental, como é que você entende a Grécia Antiga, as polis, a relação que eles tinham, as guerras que eles travavam, sem o elemento religioso? Então percebam que entender o ser humano é entender também, sim, um aspecto. Vocês estudam história comigo já faz um tempo, e eu expliquei para vocês que um primeiro período da experiência humana, da história humana, ele é chamado preconceituosamente de pré-história, porque aqueles seres humanos, aqueles povos que não dominavam a escrita, eram os povos ágrafos. Os historiadores ocidentais, os historiadores europeus, eles resolveram dizer que eles estavam antes da história, ou seja, na pré-história. Já discutimos isso, já desmontamos esse mito. Esses homens estavam na história, sim, e com uma atuação bastante forte. Exatamente na pré-história, no chamado período neolítico, nós já temos as primeiras experiências de uma preocupação transcendental. Então é quando os arqueólogos já encontram corpos humanos ali enterrados dentro de toda uma ritualidade que não se entende muito bem, mas ali já demanda o quê? O raciocínio de que havia uma preocupação transcendental. Então, as primeiras experiências aí do que a gente entende como experiência religiosa. É claro que depois da pré-história a gente tem aí o nascimento dos primeiros povos mais organizados, as sociedades se tornam mais complexas, aí com o advento da sedentarização, da agricultura, nascem as cidades, os estados, os impérios. E aí o que eu expliquei para vocês? Que entender mesmo a organização social, política e econômica ali daquela antiguidade, quando eu falo antiguidade, senhores, eu falo de uma série de lugares diferentes.
eu falo de povos diferentes, aí eu falo da Mesopotâmia, aí depois eu falo do Egito Antigo, a gente pode falar dos fenícios, a gente pode falar, enfim, babilônicos e daí por diante, os hebreus, enfim. Quando eu falo dessa pré-história, eu falo de vários povos. Em todos esses povos, o que você tem assim de maneira muito clara, muito forte? A religiosidade. É difícil, por exemplo, você entender o poder político de um ser humano na antiguidade, o poder de um rei, por exemplo, se você não entender que esse poder ele está respaldado no quê? Numa concepção religiosa. O que eu estou dizendo? As pessoas veneravam aquele rei porque acreditavam que de alguma maneira aquele rei representava ou ele era o próprio Deus. Então, aquele poder daquela pessoa que tinha que ser obedecido, ele não era só obedecido pelo medo, ele era obedecido porque havia o quê? Uma legitimização religiosa. As pessoas acreditavam que obedecer aquele ser humano era se conectar com Deus ou com deuses. Então, o poder político não se explica na antiguidade sem você observar esse aspecto da religiosidade. Ela respalda o poder político. E não só o poder político, senhores. A própria economia do mundo antigo, que era tão baseada na coisa do comércio, das transações comerciais, elas tinham muita relevância. Por quê? Porque você tinha as cidades organizadas de maneira menor ou maior, daí não importa aqui, mas todas essas cidades veneravam uma divindade. Normalmente, dentro de uma cidade, você tinha o quê? Você tinha um templo. E nesse templo, as pessoas prestavam oferendas. Oferendas, senhores, eu estou falando de economia aqui, grãos, animais, e isso vai para o enriquecimento de pessoas. Que pessoas são essas? São os sacerdotes, são aqueles que estão junto com os imperadores daí por diante. Então percebam que mesmo o aspecto econômico, a economia gira. Por quê? Porque também existe um aspecto econômico, de oferenda, de transações comerciais e daí por diante. Então percebam que o poder religioso, a percepção religiosa da vida, ela permeava tanto a política como também a economia. Poder militar não precisa nem falar, né, gente? Se você pegar a Grécia Antiga, era comum que eles consultassem os seus oráculos, os deuses, para saber qual o resultado de uma guerra. Então, de repente, se uma cidade ela perde uma guerra, não se levava muito em consideração o aspecto apenas militar e racional. Não, é porque os deuses não estavam satisfeitos, nós não agradamos os deuses da maneira como deveria. Então percebam que até a própria explicação da realidade, ela num primeiro momento, ela parte do quê? De concepções religiosas. São os próprios gregos que vão tentar, ou vão tentar não, eles vão quebrar essa percepção quando nasce a filosofia no tempo clássico. Mas isso é uma outra história. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que não se pensa a religiosidade do mundo antigo sem pensar em um aspecto dessa religiosidade, o politeísmo. Senhores, o que é o politeísmo? É a crença de que existem várias divindades diferentes. Se você pegar quase todos os povos da antiguidade, mesopotâmicos, gregos, fenícios, o próprio Império Romano, a ideia de que existem vários deuses era uma coisa muito comum. E aqui é preciso que eu reconsidere com vocês. Você não entende o poder político, econômico, social, se você não perceber essa multiplicidade de deuses, deusas e templos, que isso agrega pessoas. Então, entender a realidade do mundo antigo é entender também essa realidade politeísta. Se cada cidade, de repente, venerava um único deus ou vários deuses, então você tinha todo esse rearranjo político, que também era uma expressão de um rearranjo múltiplo na religiosidade. E aí, nesse mundo antigo, é que vai surgir também, depois de muito tempo, uma nova expressão religiosa que ela é determinante no mundo que nós conhecemos hoje. Essa religiosidade, na verdade, ela vai começar a se estruturar dentro de um povo errante, é o povo hebreu. É claro que quem estudou comigo aí no sexto, no primeiro ano, sabe do que eu estou falando. Um povo que surgiu e que começa aos poucos a acreditar numa percepção religiosa que destoava dos demais. O monoteísmo. O que é o monoteísmo? É a crença de que existe apenas um único Deus. E esse Deus é criador de tudo. Aqui é importante que eu diga uma coisa para vocês. O povo hebreu,
ele realmente trouxe à tona essa expressão religiosa, mas dentro da própria história do povo hebreu, o monoteísmo ele foi uma construção. Ele foi uma construção gradual, até que finalmente chegou a essa uniformidade que diz o seguinte: nós, enquanto povo, acreditamos em apenas um único Deus. E eu devo dizer para vocês que essa percepção, o monoteísmo, essa crença que existe um único Deus no mundo antigo, foi uma percepção problemática. Por quê? Eu quero que vocês entendam, eu já expliquei isso para vocês, mas eu faço questão de dizer de novo. Imaginem o seguinte, que cada povo venera vários deuses. E aí você tem sacerdotes, aqueles que se dizem em contato direto com esses deuses, pessoas poderosíssimas. Você tem imperadores, reis, dizendo que o poder veio de tal e de tal e de tal Deus. Então, percebam que o poder político ele está assentado, inclusive o poder econômico está assentado nessa crença. Sacerdotes dependem disso, os poderosos dependem disso, porque eles legitimam o seu poder dizendo que esses poderes vieram dos deuses. E aí chega aquele povo dizendo o seguinte, na verdade existe só um Deus, e é o meu Deus. Eu estou dizendo o que para esses outros povos? Os deuses de vocês, na verdade, eles são meio fraudulentos, né? Os deuses de vocês não existem, o que existe é o meu Deus. Como é que vocês acham que esse povo hebreu ele passa a ser visto? Ele passa a ser visto com desconfiança. A sua proposta, a sua concepção religiosa é vista como uma ameaça aos poderosos. Então, para quem é religioso da religião cristã, sabe que o Primeiro Testamento ele é o livro sagrado também dos judeus, que é o chamado Torá, que nós chamamos como cristãos de Antigo Testamento. Ele conta exatamente essa história de perseguição ao povo hebreu. Essa perseguição, senhores, ela tem uma lógica. É um povo que está dizendo que todas as outras religiosidades são religiosidades ilegítimas, não verdadeiras, que só o Deus deles é o verdadeiro. Então é claro que isso vai trazer problemas seríssimos. E o povo hebreu ele saiu errando, nós já estudamos sobre isso, sobre os profetas, sobre o governo dos juízes, enfim, daí por diante. Chegamos finalmente ao Império Romano. Senhores, eu não tive tempo de trabalhar com vocês da maneira como eu gostaria, com a maneira como deveria, o que foi o Império Romano. Eu não vou dizer para vocês que ele foi o império mais importante do mundo antigo, não, de maneira alguma, até porque essa questão hierárquica de importância, ela é bastante relativa e manipulada. Mas foi uma potência territorial, foi uma potência militar assustadora naquele período, foi uma potência civilizatória no ponto de vista de influenciar outros povos, lembrando que os romanos também eles foram bastante influenciados pelos gregos, tá? Mas de qualquer maneira os romanos eles têm uma luz própria, né? Se você pegar a territorialidade do Império Romano é uma coisa absurda, gente. Até nos dias atuais, você olhando o mapa de hoje, formado por países que naquela época nem existiam, você percebe, mano, como foi uma coisa imensa, grandiosa. Gente, do aspecto religioso, claro que o Império Romano foi uma potência econômica, foi uma potência política, foi uma potência militar, isso é indiscutível. Daria pra gente ficar falando 2 horas sobre isso. Entretanto, é preciso que, para o efeito do que eu quero dizer aqui, é o seguinte: o Império Romano ele foi um império politeísta. Então, percebam o seguinte, os romanos eles também veneravam vários deuses. E os césares, os imperadores romanos, eles acreditavam que o poder que eles tinham também emanava de forças transcendentais. Então percebam que da mesma medida em que a religiosidade justificou outros poderes anteriores em outras regiões diferentes, os romanos também não era diferente. Só que os romanos tinham uma diferença, ele era um império expansionista, por isso que é o império. O império é exatamente isso, uma região que está em constante expansão. E meus amigos, não existe uma outra maneira de nenhum território se expandir, senão é a guerra, é tomar territórios de outros povos. E durante 400 anos, o Império Romano, que já tinha sido uma monarquia, já tinha sido uma república, ele vai se tornar um império. Durante 400 anos, o negócio se expandiu. Ao lado do Brasil, senhores, o Império Romano também é chamado de o Império escravagista, escravocrata. O Império Romano, a sua força de obra, a sua mão de obra, ela era em grande medida
escrava. Só que é uma escravidão que não estava baseada na cor da pele das pessoas, né? Então era uma escravização por quê? Por dívidas, mas lá principalmente no Império Romano por guerras. Então quando eles iam expandindo o seu território, o que eles faziam com aquelas populações que eles subjugavam? Em grande medida eles procuravam manter uma boa relação, só cobrando impostos, mas em algumas eles escravizavam. Esses homens escravizados, essas pessoas escravizadas, elas faziam girar a economia do Império Romano. Então o que acontece? Esse império durante 400 anos ele se expandiu. E ali na região onde estava o povo hebreu, era uma região que se tornou o quê? Um domínio do Império Romano. E aqui eu faço questão de enfatizar uma coisa, uma região periférica do Império Romano. Então, aquela região, Belém, ali onde Jesus Cristo nasceu, a mesma região onde ele viveu toda a sua paixão, a sua morte, eram regiões periféricas do Império Romano, mas faziam parte do Império Romano. Então, aquela região estava sob mando do Império Romano. E ali vocês sabem que o povo hebreu, ele fugindo dali, fugindo daqui, a Bíblia vai contar que em determinado período do povo hebreu surgiu aquele que é considerado pelos cristãos o Salvador, o próprio Jesus Cristo. Não me cabe aqui discutir a figura religiosa, mítica de Jesus Cristo, não é isso. Mas a figura histórica de Jesus Cristo. Eu diria para vocês que quando Jesus Cristo nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, como se acredita, vai nascer uma nova expressão religiosa que eu entendo como uma dissidência do judaísmo, que é a religião do povo hebreu. É o cristianismo. O que é o cristianismo? É toda a expressão religiosa que parte da ideia de que Jesus foi filho de Deus. E aí, nesse sentido, eu não estou falando só de igreja católica. Todas as religiões que acreditam que Jesus Cristo foi um filho de Deus, um Messias enviado para salvar a humanidade, eu chamo isso de expressão religiosa cristã. É o cristianismo. E o cristianismo ele surgiu ali naquela região dominada pelo Império Romano. A lógica é a mesma, pessoal. A religião ali, quando ela surgiu, os discípulos eles foram duramente perseguidos. Né? A expressão religiosa cristã ela teve que se esconder, ela foi clandestina. Por quê? Porque onde ela se manifestava, as autoridades romanas, elas intervinham com muita força. Então, muitos dos primeiros cristãos foram mortos, supliciados, perseguidos. Há relatos que as primeiras missas eram rezadas em catatumbas. Embaixo lá não tinha gente morta para ninguém ver. Por quê? Professora, eu não entendo por que os romanos tinham essa repulsa pelo cristianismo. Senhores, é aquela mesma lógica. Você tem o imperador ali dizendo que ele é ungido, é o cara que tem que mandar no Império Romano inteiro. Existe toda uma estrutura de poder. Aí chega lá o filho do carpinteiro dizendo, olha, eu sou filho de Deus. Tudo que é verdade é através de mim. Como é que um imperador se sente diante de um cara desse? Ameaçado. Principalmente quando ele percebe que depois que ele matou o cara e dizem que o cara ressuscitou, uma crença de que essa pessoa ela está presente de maneira a ressuscitar e está angariando pessoas, está nascendo uma nova religiosidade. Essa nova religiosidade cristã ela é uma ameaça. Então os primeiros cristãos, é claro que eles vão ser bastante ameaçados, eles vão ser marginalizados, eles vão ser perseguidos, vão ser supliciados. Conta-se que no Coliseu de Roma era muito comum você supliciar os primeiros cristãos. Entretanto, tudo que sobe desce. O Império Romano ele durou muito tempo, ele é uma referência cultural, é uma referência histórica, é grande. Entretanto, mesmo o Império Romano, com toda a sua opulência, ele começa a entrar em declínio. E há uma relação muito estreita entre o declínio do Império Romano e o estabelecimento do cristianismo, e aí sim, de maneira organizada como uma igreja. É o nascimento da Igreja Católica. Mas o que eu posso explicar para vocês nesse primeiro momento, senhores? O Império Romano ele vai entrar em crise por uma série de fatores. Primeiro, ele vai crescendo. Só que chega uma hora, gente, que já não tem para onde crescer. Só que não esqueçam, esse crescimento de Roma ele tinha dois aspectos. Primeiro, era uma fonte de escravos. Então, você ia escravizando pessoas, você ia angariando essas pessoas como mão de obra. Então, essa expansão ela alimentava o quê? A mão de obra romana. Então, isso era um problema seríssimo. Outro problema, era uma lógica muito comum nos exércitos romanos assim. Quando eles iam conquistando territórios,
os guerreiros, os generais mais valiosos, eles recebiam como prêmio novos territórios. Só que à medida em que essa expansão ela foi chegando no limite, já não tinha para onde crescer, você começa a cortar as duas fontes. A fonte de escravizados e a fonte de pagamento para esses generais que viviam da guerra. Então o Império Romano ele começa do ponto de vista econômico a enfraquecer, porque ele chegou no seu limite. Mas um outro problema externo, ele começa a rachar o Império Romano. É a chegada, num primeiro momento, uma chegada pacífica de povos diferentes, povos que não falavam latim, que era a língua oficial do Império Romano. Vocês sabem que os romanos olhavam para esses povos com muito preconceito. Isso não mudou muito, né, gente? Nós olhamos ainda o diferente com muito preconceito. Se não fala a minha língua, se não gosta do que eu gosto, se não reverencia os mesmos deuses que eu reverencio, eu olho de outro jeito. Isso é um problema sério. E os romanos, eles olhavam para esses povos com absoluto preconceito. Eles até tinham um nome para esses povos, eles chamavam esses povos de povos bárbaros. Vejam que até hoje a palavra bárbaro, ela tem um tom pejorativo. Se você tá com um cara comendo ou bebendo, você fala, o cara não tem educação, pô, esse cara come que nem um bárbaro, né? A palavra bárbaro ainda tem uma entonação, um significado meio pejorativo. E os romanos, eles olhavam para esses povos que estavam chegando de maneira bastante crítica, de bastante preconceituosa. Só que no primeiro momento essas famílias foram chegando, foram se assentando. Existem até notícias de que algumas, inclusive, chegaram a fazer parte dos exércitos romanos, enfim. Só que à medida que o tempo foi passando, isso foi um processo lento, gente. Estou falando de séculos. Esses povos começaram a chegar de todos os lugares com mais força. E aí, esse caráter de chegada, ele começou a trazer um outro elemento, a violência e a destruição. Então, percebam, se Roma já estava mal das pernas por conta da sua economia, a coisa dos escravizados, da terra, uma pobreza muito grande também, é preciso que se diga isso, a maioria do povo romano sempre foi muito pobre, então isso já começou a gerar uma série de revoltas internas. E além disso, você tem a chegada desses povos que chegavam com uma força militar assombrosa. Então, por conta dessa série de fatores, o Império Romano ele foi rachando. Até que finalmente, senhores, no ano de 476, aconteceu aquilo que já estava escrito. Estava escrito por conta dos acontecimentos, não por uma coisa de destino. Mas o Império Romano ele caiu, né? O último imperador romano ele foi destronado por um líder de um povo desses bárbaros, os Hércules, né? E aí acabou-se aquilo que a gente chama de Império Romano. Entretanto, percebam o que aconteceu. Um pouco antes do Império Romano ele cair, aquela religião chamada cristianismo, que sempre foi muito, muito, muito perseguida, numa situação de crise, invasões, pobreza, essa religião ela começa a se expandir. O cristianismo, nos anos finais do Império Romano, ele ficou conhecido como a religião dos pobres. Por quê? Porque os primeiros cristãos, eles tinham essa coisa mesmo que a mensagem do evangelho, de ajudar, de amparar, de tentar curar quem está enfermo. Então, numa realidade de tanta exclusão social, os primeiros cristãos, eles desempenharam uma função social de ajuda às pessoas muito grande. Isso quer dizer o seguinte, senhores, que essa religião ela começa a se espalhar e com muita força a despeito daquilo que pensava o imperador. Então essa religião ela foi se espalhando, ela foi ganhando espaço, ela foi chegando inclusive na corte ali do imperador tal, até que finalmente, até aqui anotado, no dia 27 de fevereiro de 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio ele vai declarar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então percebam vocês, aquela religião que nasceu ali tão perseguida, tão segregada, à medida que o Império Romano ele foi também perdendo as estrideiras, balançando as pernas, se o Império Romano ele começa a degringolar, essa religião ela começa a se espalhar a ponto do próprio imperador romano ele se converter ao cristianismo. E é nesse sentido, senhores, que o cristianismo ele começa a se estruturar realmente como uma organização mais forte, mais organizada.
a gente começa a entender o cristianismo realmente como uma religião estruturada. E aí, finalmente, quando o Império Romano ele cai, senhores, o Império cai, mas o que dá vida, o que dá unidade à Europa é a Igreja Católica Apostólica Romana. É preciso que eu diga para vocês o seguinte, não existia nesse período a ideia de países como nós conhecemos. Então, o que aconteceu na Europa? Um longo processo de ruralização. O que é isso? As grandes cidades ali da antiguidade, elas passam a ser esvaziadas. Por que esvaziadas? Gente, são invasões, são povos chegando, é guerra para todo lado, é morticínio para todo lado, é guerra entre os próprios senhores de terra. Então, é uma situação de guerra muito forte. Então, o que as pessoas fazem? Elas acabam se recolhendo, fugindo para o campo. Nós faríamos isso. Se São Paulo fosse atacada por outros povos que nós não conhecemos, nós vamos nos refugiar o mais longe possível. E, na verdade, foi o que aconteceu na Europa inteira. Esse período de ruralização em que as pessoas vão buscar o campo é o que a gente chama de início da Idade Média. Os próximos 1000 anos da história europeia é o que vamos chamar de Idade Média. Um período marcado por um grande poder da Igreja Católica. Num primeiro momento, assim que o Império Romano caiu, alguns reinos apareceram. Reinos cristãos, e aqui eu preciso levantar um aspecto com vocês. Esses povos que chegaram no Império Romano, eles foram se misturando, através da miscigenação, através da violência, mas eles foram se misturando. E aos poucos, esses povos que chegaram na Europa, ali em Roma, ali, eles também foram assimilando a religião cristã. Então, os primeiros reinos que surgiram ali depois do final do Império Romano eram reinos formados por líderes bárbaros, mas também já adeptos ao cristianismo. Então percebam que esse mundo que vai sendo forjado, ele é uma mistura. Ele é uma mistura da religiosidade romana, cristã, com também os costumes desses povos que vieram. De qualquer maneira, esses povos adotaram o quê? O cristianismo. Então percebam, o Império Romano caiu, mas o cristianismo se manteve em alta e a igreja, tal como ela nasceu, ela foi se estruturando e se organizando de uma maneira muito sólida. É o período do feudalismo, senhores. É o período em que você tem a seguinte situação na Europa inteira. Você tem uma pessoa que é dona de um grande pedaço de terra. Esse pedaço de terra, óbvio, num contexto de guerra, ele vai ser fortificado. Normalmente vão se construir um castelo para você observar o avanço dos inimigos, os possíveis inimigos, e também muralhas imensas. Só que territórios realmente muito grandes. Então quem manda ali é aquele senhor, é o dono da terra. E aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas que não têm terras nesse contexto, elas vão pedir abrigo dentro desses lugares. Elas vão entrar nesses lugares, elas vão ter acesso a um pedacinho de terra. Só que elas vão dever fidelidade a esse senhor que abriu a porta, o senhor feudal. Essas pessoas representam, em média, 80% da população europeia naquele período. São servos. Então, o servo está dentro do feudo, mas ele tem relações de obrigação com o senhor feudal. Então, a sociedade medieval é isso. Lá no topo, você tem o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana. Um pouco abaixo, você tem os donos de terra, os senhores feudais. E embaixo, você vai ter a base, aqueles que vão trabalhar nessa sociedade. Você vai ter quem? Você vai ter os servos, que é a maioria absoluta das pessoas. Aqui eu quero discutir com vocês a Igreja Católica. Senhores, que tipo de poder a Igreja Católica tinha? Ela tinha poder religioso, ela tinha poder político, ela tinha poder econômico e até poder militar. Me permitam explicar para vocês o porquê que eu falo do poder